Prezadas e prezados estudantes, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma aula do curso Estrutura da Matéria 1. Na videoaula de hoje falaremos sobre a autofunção. Então, daremos continuidade a essa parte de fundamentação da mecânica ondulatória de Schrödinger e discutiremos a ação de operadores e o comportamento das soluções da equação de Schrödinger. Então, lembrando a vocês, a gente tem a equação de Schrödinger dependente do tempo, né? A gente tem a parte temporal dela, né? IH cortada, derivada parcial em relação ao tempo da função de onda, né? A função de onda relacionada a essa onda de matéria. E do outro lado da equação, digamos assim, a gente tem o operador energia cinética, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso nessa e na próxima videoaula, e o operador energia potencial, né? E eles são aplicados à função de onda, né? Então, o potencial é uma função que pode depender da posição e do tempo. A energia cinética vai estar relacionada a menos h cortado ao quadrado sobre 2m, a derivada de segunda ordem da posição da função de onda, né? E isso, na verdade, se vocês olharem esse tipo de equação, vocês veem que existe uma operação aplicada numa função que vai ser igual a outra operação aplicada nessa função, mais outra operação aplicada nessa função. Então, isso permite que possamos escrever a equação de Schrödinger na forma de operadores, né? E essa é o link aqui com a álgebra linear. A gente vai ter um espaço de funções onde a gente faz operações sobre elas, né? E esse operador, né, que contém, na verdade, a soma da contribuição de energia cinética mais energia potencial, é chamado de hamiltoniano, e ele opera, né, sobre a função de onda, né? Ele vai ter duas formas, na verdade. Essa forma, né, relacionada à derivada espacial mais o potencial, e uma forma relacionada à derivada temporal. Mas o que é um operador? O operador é justamente uma ação feita sobre uma função, né, que vai mapear ela, né? O que é mapear, né? Se vocês pensarem, e eu vou fazer essa analogia melhor, né, quando a gente vai falando de bases aqui no nosso encontro síncrono, se vocês pensarem no sistema cartesiano, né, eu posso sempre escrever um vetor projetando ele, né, em cada um dos eixos. Nessa projeção age como se fosse uma função, né, uma operação que eu faço para descrever, né, o meu vetor posição em termos de uma das suas componentes, né? A ideia de operador é isso, né? A gente vai trabalhar bastante essa questão de operações, né? Principalmente na próxima videoaula, onde a gente fala como, através das soluções da equação de Schrödinger, a gente consegue calcular grandezas dinâmicas, que de fato são o que interessam no experimento. Então, o operador ele age sobre uma função. Aqui a gente vai estar falando de operadores agindo sobre a função de onda. Os operadores eu vou denotar com esse chapeuzinho em cima deles e essa letra mais caligrafada, né? Então, vale lembrar aqui que a gente tem operadores lineares, né? A equação de Schrödinger é uma equação linear em termos da função de onda, né? Por quê? Porque eu não tenho a função de onda aparecendo na forma quadrática, cúbica ou nenhuma outra potência sem ser a primeira potência, né? Então, por isso que esse tipo de operação, né, de operador é chamado operador linear. E os operadores lineares seguem o princípio de superposição, né? Então, a operação, né, desse operador O numa soma de funções é igual à operação dele numa função mais a operação dele na outra função. E além disso, se eu tiver uma constante multiplicativa, né, nessa função, é a mesma coisa que eu ter essa constante e o operador aplicado sobre a função, né? Isso que permite a renormalização, como a gente já discutiu, né, aquela condição de normalização. Então tá, agora se a gente olhar a equação de Schrödinger independente do tempo, a gente tinha os estados estacionários, e agora a gente pode notar que, na verdade, a gente vai escrevê-la como uma equação de autovalores. E por que uma equação de autovalores, né? Eu vou, da mesma maneira que eu escrevi aqui, usar o operador hamiltoniano, só que agora na equação de Schrödinger independente do tempo, né, eu sei que a função
né, ela é só depende da variável x, né? Essa seria a minha autofunção, e desculpem que aqui deveria ser psi minúsculo. E a função de onda é escrita pelo produto da autofunção vezes a função de energia, que era uma exponencial, né? E essa função é igual à energia total do sistema. Só que vejam, aqui eu tenho operações sendo feitas na minha autofunção, né, que é o operador hamiltoniano, basicamente. E do outro lado eu tenho um valor, um número que é positivo, né, que é a minha energia desse sistema, né? É claro que na verdade ele não precisa ser sempre positivo, a gente vai usar os valores negativos justamente para falar de estados ligados, né? Então eu tenho um valor só, né, um número, e aqui eu tenho uma operação, né? Então essa é uma equação de autovalores, né? Operação sobre a minha autofunção gera um número vezes a autofunção. Então o que vai acontecer? Eu vou determinar meu potencial, eu vou resolver a equação de Schrödinger, eu vou achar a função psi, né, que é a minha autofunção, e junto com a autofunção eu acho correlacionado a ela o seu autovalor, né, que é o valor de energia. Então, para uma dada energia, eu vou ter uma dada função de onda, né, uma dada autofunção. Então, só para falar um pouco aqui desses autovalores, né, que são as energias, né? Então, as energias vão ter uma parte que, como elas vão ser compatíveis com as soluções normalizadas, né, normalizáveis, às vezes apenas alguns autovalores vão ser possíveis, né? Então ela vai levar diretamente a quantização. Isso aqui vai ficar muito mais claro quando a gente estiver fazendo mecânica quântica, ou seja, definindo o potencial e calculando. Mas aqui para vocês terem ideia, né, da nomenclatura, né? Então, quando a gente tem um autovalor degenerado, significa que a gente tem mais de uma autofunção que corresponde ao mesmo valor de energia, né? A gente só vai ver isso de novo quando a gente estiver falando do átomo de hidrogênio, que a gente precisa de mais números quânticos ali para representá-lo. E a gente vai ver que a energia depende somente do número quântico principal, né? Então, esses outros números quânticos só criam soluções degeneradas, né? O que são soluções degeneradas? Eu tenho duas ou mais autofunções que têm o mesmo valor de energia. Se o espectro dela é discreto, né, eu só tenho alguns valores permitidos, né, ou seja, eu tenho um sistema quantizado, isso significa necessariamente que minha partícula, né, meu elétron, em geral, que eu estou estudando, ele está ligado, né? Ele está preso, ele está confinado a uma região do espaço. Além disso, se eu tenho um espectro contínuo, isso tem mais a ver com estados de espalhamento, né? A gente vai ver essas questões de espalhamento num potencial degrau e vai ver que isso se comporta de uma maneira análoga ao que a gente sabe de ótica, né? A gente vai fazer uma analogia interessante com ótica, mas depois a gente resolve esses problemas. E é claro, esses autovalores eles são reais. Por que eles são reais? Porque a minha energia é um observável, né? Se ele é um observável que eu consigo mensurar num sistema, ele tem que ser um valor real, né? E isso quer dizer, né, o fato dos autovalores serem reais, né, em termos de nomenclatura, que meu operador é hermitiano. A gente vai explorar isso em um exemplo só, mas isso aqui só para, mais uma vez, deixar a nomenclatura clara para vocês. E aí, o espectro, né, de níveis de energia é o conjunto de todos os autovalores que satisfazem a minha hamiltoniana. Então, a autofunção da hamiltoniana, né, ela é uma solução correspondente, ela vai formar um conjunto completo, né? Então, se eu determinar todas as autofunções possíveis, elas vão determinar um conjunto completo, né, de soluções, né? E isso permite, né, esse conjunto completo de uma maneira vetorial, e aqui que entra a álgebra linear, né? Eu tenho um espaço vetorial de autofunções, né, que satisfazem a minha equação de Schrödinger específica. Essas autofunções elas têm que ser quadraticamente integráveis pela questão da atribuição de probabilidade, né, condição de normalização. E eu vou ter, na verdade, a possibilidade de representar qualquer estado da minha hamiltoniana, qualquer estado do meu sistema, né, na verdade, como um vetor em relação a essas autofunções, né? Então ela vai ter uma representação ortonormal,
Então, o ortonormal aqui vocês podem pensar de maneira análoga ao sistema cartesiano, né? Eu tenho 3 eixos, eles têm os seus versores em JK, os versores têm módulo 1 cada um, então eles são normais, né? Eles estão normalizados e eles são ortogonais entre si. Então, é uma base ortonormal, por exemplo, o sistema cartesiano, né? É claro que aqui a gente vai estar falando de coisas mais complicadas. E aí, o que isso quer dizer? Que se eu tenho, né, uma solução e tento ver qual a integral, né, do produto do complexo conjugado dela com outra solução, né, soluções para números quânticos diferentes, isso é basicamente o produto escalar, essa é a definição do produto escalar. Eu tento projetar uma função na outra, eu vou ter um resultado igual a zero. Resultado igual a zero porque essa base é ortonormal, né? Essa é a consequência da base. E isso aqui é muito útil porque a gente consegue representar e simplificar bastante as contas, né? Porque eu escolho uma representação que me permite, né, deixar essas autofunções normalizadas e ortogonais entre si. E lembrando, né, como sempre posso construir, né, uma solução que é baseada na soma ou no produto, né, de uma constante, de um escalar, né, eu consigo construir uma representação do meu sistema que pode ter vários valores possíveis de energia. Né, o meu sistema, né? A hamiltoniana tem todo o seu espectro de soluções. A gente discute mais isso ao longo das próximas videoaulas, onde a gente vai resolvendo os sistemas e essas nomenclaturas e essas situações vão ficando cada vez mais claras. Então tá, a função de onda, né, é justamente descrita por esse sistema que pode estar em um de muitos estados, né, isso que eu quis usar como uma base, né, então eu tenho soluções da equação de Schrödinger, elas vão estar associadas a uma energia nesse meu sistema, né, essas autofunções podem ou não ser degeneradas, e eu posso ter um sistema que na verdade tem uma certa probabilidade de estar com uma autofunção, com uma certa probabilidade de outra autofunção, e ele no fundo é a soma, né, de todas essas autofunções, né? A questão do gato de Schrödinger é exatamente isso, né? Ele está vivo e morto, é a soma dessas autofunções, né? Quais são as duas possibilidades nesse caso? Eu tenho um espectro de possibilidades que só tem duas possibilidades, né? O gato está vivo ou o gato está morto, né? Enquanto eu não faço a medida e determino se o gato está vivo ou morto, na mecânica quântica, né, essa base que teria do gato vivo e morto é representada, né, com a função vivo e a função morto, e eu somo as probabilidades disso acontecer. Então eu consigo construir, né, essa minha autofunção, né, como a somatória, né, das autofunções relacionadas a cada um desses níveis de energia. E aí eu tenho uma constante multiplicando para que no final a minha autofunção seja normalizada, que é o que eu estou demonstrando aqui, né? Como é que a gente vai escolher esses valores, essas constantes multiplicativas. Então, a integral da probabilidade, né, de eu encontrar a minha partícula em todo o espaço tem que ser 1. Então, se a minha probabilidade, dada a interpretação de Born, é o módulo quadrático da minha autofunção, né, e a minha autofunção é descrita por essa somatória aqui, né, então eu tenho um módulo quadrático dessa somatória, né, ou seja, a soma do produto do módulo quadrado disso vezes o módulo quadrado disso. Agora, a integral da soma é o mesmo que a soma das integrais, né? Então eu posso inverter essas duas operações, né, porque elas têm índices diferentes, né, que são somados, as variáveis são diferentes, e além disso eu posso tirar essa minha constante multiplicativa, uma vez que ela não depende da variável de integração. E aí essa integral, como eu escolhi, né, aqui faltou o índice n, me perdoem. Como eu escolhi uma base que é ortonormal, né, isso significa que quando eu integro essa função aqui, o módulo quadrado dela, isso aqui é igual a 1. Então, se isso aqui é igual a 1, resta apenas a somatória do módulo quadrático dos coeficientes. E é isso que tem que ser igual a 1 para eu descrever uma autofunção que é a superposição, né,
dessa minha base. A gente vai discutir um pouco melhor isso no exercício proposto aqui. Mas essa é a grande vantagem de escrever essa autofunção em termos de uma base, né? E esse é o link com a álgebra linear. Agora, isso de uma perspectiva de como descrever o meu sistema, agora vamos olhar um pouco o que tem que acontecer, né, com a minha autofunção, né? Então, a autofunção, em primeiro lugar, ela tem que existir, né? Claro, tem que ter uma função que exista, né? Exista o seu domínio ali ser uniquamente determinado na sua imagem, enfim, aquelas séries de propriedades de uma função, né? O que caracteriza uma função, né? Além dela existir, né, ela tem que satisfazer a equação de Schrödinger, né? Ela satisfazendo a equação de Schrödinger, eu ainda preciso que ela cumpra mais 3 pré-requisitos. Ela seja contínua. Ela vai ter que ser contínua porque eu vou precisar que a derivada de primeira ordem dela exista. E eu vou precisar que a derivada de segunda ordem dela também exista, porque a equação de Schrödinger é uma segunda ordem em relação ao tempo. E aí é por isso que a derivada dela também vai ter que ser contínua, né? Elas têm que ser unívocas, né? Porque se a gente não pode ter num ponto só duas funções de ondas, né, numa mesma posição, duas funções de ondas associadas a minha partícula, e ela tem que ser finita, né, porque se ela vai ser quadraticamente integrável, né, ela tem que representar um valor finito, né? Então aqui está o fato dela ser quadraticamente integrável, né? Então se ela divergir, ela obviamente não consegue ser quadraticamente integrável. E a gente pode expressar isso de uma maneira bem clara, que se uma função, quando x vai a mais ou menos infinito, né, nos limites assintóticos vai a zero, significa que a área, né, dessa função converge para um número finito. Então, essa é basicamente a condição dela ser quadraticamente integrável. E são essas condições que a gente vai aplicar nos problemas, né? Principalmente quando a gente estiver discutindo a questão dos degraus, né? E da barreira, que a gente vai usar essas propriedades aqui de uma maneira bem clara. Então, antes de concluir essa aula e deixar um exercício proposto, vamos só colocar graficamente, né, de uma maneira qualitativa, né? Então, digamos que a gente tem um potencial V de x que é dado por essa linha mais grossa aqui, né? Então, um potencial típico aqui de ligação entre moléculas, né? Mas só para vocês terem uma ideia do formato de potencial. E aí, a energia total disponível para o meu sistema, ela está nesse nível aqui, marcado por essa linha vertical, né? Então, classicamente, o que aconteceria, né? A energia potencial é essa, então significa que nesse ponto de cruzamento, né, nesses dois pontos de cruzamento, x' e x duas linhas, a energia total é simplesmente energia potencial, né? E se a minha força é a derivada da energia potencial, menos, né, a derivada da energia potencial em relação ao deslocamento, se aqui ela está crescente, significa que a força está na direção negativa de x. Se aqui ela está decrescente, significa que a força está na direção positiva de x. Então, classicamente, esse é um ponto, esses dois, né, são pontos de inversão do movimento. Então, a partícula ficaria oscilando de um lugar ao outro. No ponto em que ela tem o mínimo aqui, ela tem a máxima energia cinética. E quando inverte, né, o comportamento da energia potencial de decrescente para crescente, inverte o sentido da força, né? Então isso é quase um oscilador harmônico aqui. Lembrando que o oscilador harmônico é sempre uma excelente aproximação quando eu tenho um mínimo, né, regiões muito próximas desse mínimo. Então tá, essa é a função, essa é a minha energia total no sistema. Agora, se eu olhar a equação de Schrödinger, né, a equação de Schrödinger é independente do tempo, e rearranjar um pouco ela, então tinha um sinal negativo aqui, eu passei o sinal negativo, vamos manter o sinal negativo primeiro, né? Eu passei primeiro a energia potencial subtraindo a energia total do sistema, e depois eu passei o sinal negativo, né? O que inverte essas duas
essas duas energias, né? Fica energia potencial menos energia total, né? Então, isso aqui me diz qualitativamente qual que é o comportamento, né, da derivada de segunda ordem, né? E o comportamento da minha derivada de segunda ordem, na verdade, indica como é a concavidade da minha função, né? Então, se eu tenho, né, de 0 a x, e aqui no mesmo exemplo, só expandindo essa região, eu tenho os meus pontos x' e x'. Então, aqui nessa região entre x' e x', eu sei que esse resultado ele é negativo, né? Nas duas outras regiões, a energia potencial é maior do que a energia total, então ele é positivo, né? O que está indicado aqui nas três regiões. Então, se eu tenho uma autofunção positiva, ela tem uma concavidade desse tipo na região 1, né, porque a sua segunda derivada vai ser positiva, uma concavidade desse tipo na região 2, porque a sua derivada é negativa, e uma concavidade desse tipo na região 3, porque normalmente sua derivada é positiva, né? E se a minha autofunção for negativa, inverte, né, todas as concavidades. Então, se a gente olhar essa função aqui, né, a gente vê que ela é bem comportada, digamos, na região 2, né, ela tende a 0 aqui na borda, ela vai ter que ser contínua entre essas duas regiões, aqui eu só estou avaliando a concavidade dela, só que a gente tem um problema aqui, tanto no zero quanto no infinito, essas funções aparentemente pela concavidade divergem, né? Então, a gente tem que escolher autofunções em que essa parte assintótica ela não seja divergente, né? Nem para mais infinito, nem para menos infinito, né? Nessas duas extremidades, mas que elas sejam convergentes para zero. Então, nesse tipo de problema, a solução que eu teria seria algo desse tipo aqui, né? Então, ela vai a zero quando o x vai a zero e ela vai a zero quando o x vai a infinito. E aí ela pode ter um número qualquer de oscilações, ela pode ser assimétrica, enfim, ela pode ter qualquer um desses comportamentos aqui. Aqui são só funções exemplos, digamos assim, para vocês terem uma ideia. Então, é esse tipo de solução que a gente vai buscar para a equação de Schrödinger, e quando a gente confina ela no espaço, que é o caso que a gente fez aqui, a gente está, de certa forma, classicamente confinando ela aqui, a gente vai ver que aparecem só algumas soluções possíveis. Então, aparece a quantização natural de energia. Mas a gente vai discutir isso com muito mais detalhes. Isso aqui era só para ter uma intuição qualitativa do problema. Então, para finalizar essa videoaula, eu deixo o exercício proposto justamente trabalhar essa base de autofunções ortonormais, né? Então, um estado, né, descrito de um sistema descrito como a soma de três autofunções ortonormais da base, né? E eu quero que eles sejam igualmente prováveis, né? E depois eu quero que eles tenham probabilidade que tenha probabilidade 3 vezes maior para o número quântico 2 do que para os números 0 e 1. Então, os números 0 e 1 têm uma probabilidade 1 para 3 em relação ao número quântico 2. Bom, era isso que eu queria falar sobre o comportamento da autofunção. Na próxima videoaula, a gente encerra essa fundamentação falando sobre como calcular grandezas dinâmicas. Vejo vocês lá.